Boa noite, pessoal. Vou chamar aqui. Vamos ver. Vamos chamar. Vamos chamar. Vamos chamar o doutor Felipe, a doutora Graziela. E aí, doutora, consegue me ver? Tô vendo, doutor. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Oi, Tudo bem? Grazi, tudo bom? Tudo jóia e vocês? Tudo Bom, certo. graças a Deus. Tudo bem, Felipe? Tudo certo. E com a doutora? Tudo jóia, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Vocês estão me Perfeitamente. ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Que ótimo, né, gente? Vamos falar de direito médico, né? Hoje a live vai ser assim, né? Meio monotônica, Vai. É, um assunto complicado, né, gente? Grazi, eu acho que o teu áudio, não sei se é o teu ou do Felipe, tá dando um pouco de interferência. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o meu. eu tô só com o do celular aqui, só o som do celular. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Deu certo aí, Grazi? Eu vou colocar o fone de ouvido para ver se melhora. Peraí. Tá. Vamos ver se não vai dar Ah, mais interferência. agora melhorou. Bastante. Então, Joia. pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer a presença da doutora Grazi e do doutor Felipe, que aceitaram vir aqui bater um papo com a gente, conversar sobre eutanásia, que é um assunto tão delicado, tanto para o profissional quanto para os tutores, familiares, a equipe toda envolvida. É um procedimento que demanda muita proteção emocional, né? Apesar de ser um procedimento considerado por muitos simples, na verdade ele tem por trás todo um envolvimento emocional que acaba tornando ele um pouco mais complexo. A gente vai falar aqui de conceito, princípios, os sentimentos dos médicos veterinários, dos tutores. Vamos falar de dispositivos jurídicos, né? Quais os dispositivos que envolvem a eutanásia, o procedimento em si, quais os cuidados jurídicos que a gente deve ter com esse procedimento e quais as consequências para o médico veterinário que não segue essas regras jurídicas, né? Para a gente começar, é importante a gente entender o conceito do direito, do procedimento em si, da eutanásia, né? A gente precisa entender que não é só cessar a vida, é cessar a vida de uma forma humanitária, de uma forma acolhedora, que não tenha dor, para evitar a dor e o sofrimento do animal, em alguns casos a saúde pública, mas que precisa ter todo um respeito envolvido, né? Não é só cessar a vida, existe todo um cuidado por trás, né? E dentre todos esses cuidados existem princípios, né? Que o Dr. Felipe vai conversar um pouquinho melhor com vocês sobre esses princípios do procedimento de eutanásia. Vamos lá. Eu gosto de números, né? Então, assim, para que as pessoas tenham uma ideia do que a gente está tratando aqui, é muito importante. O IBGE, em 2018, fez um levantamento que foi atualizado pelo Instituto Pet Brasil, que é a fonte de onde eu tirei, que fala que 54,2 milhões de cães existentes à época, 39,8 milhões de aves, 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos. Somando mais ou menos ao todo aí, 139,3 milhões de animais no Brasil.
Distribuindo isso pelo país, nós temos 47,4% desse total na região Sudeste, 21,4% na região Nordeste, 17,6% no Centro-Oeste e 6,3% no Norte. Ou seja, se eu falar que eu vou fazer eutanásia em 1% desses animais, a gente justifica a live de hoje. Porque é uma informação muito animal para muita gente, para muito tutor. Verdade. Então, assim, quando eu sou procurado, uma das primeiras coisas que eu esclareço para os médicos veterinários é que não é um tema novo, não é um tema de 2012, que veio só da resolução 1000, que é a que está em vigor, né? Veio com a ideia da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, lá em 1978, que já traçava algumas diretrizes para esse bem-estar animal, desde do nascimento ao desenvolvimento e findando, seja por morte natural ou seja pela necessidade de eutanásia. Então, dentre os princípios que eu separei, por exemplo, lá na declaração, que é promulgada pelo Unesco, em 78, tem: todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Então, a gente vê o início da vida. O homem não pode exterminar os outros animais, explorá-los e deve utilizar os seus conhecimentos a serviço dos animais. É o que o médico veterinário faz muito bem hoje em dia. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não agravar a angústia. É o que a gente trata, do que também o CFM ele vai passar a exigir dentro das resoluções que ele passou a editar ao longo do período. Né? Fala sobre a questão da longevidade natural do animal, que é importante. Você tem que ter o respeito no início, o acompanhamento, o respeito e o cuidado durante o desenvolvimento da vida do animal, o acompanhamento e o respeito para a parte final. E tem dois pontos que eu acho muito interessantes lá na Declaração Universal, que ela fala: todo ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio. Muitas pessoas não sabem o que é um biocídio. De outra forma, toda morte que implique em um grande número de animais selvagens, aqui eu faço a adaptação para o nosso caso, não precisa ser necessariamente selvagem, na minha visão, ela é considerada um genocídio. Então, são duas terminologias que a gente poderia tratar se a gente for considerar a eutanásia como uma forma de eliminar, por exemplo, cães comunitários, de formas indiscriminadas, entendeu? Então, assim, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele começou a tratar o tema eutanásia na primeira resolução, que foi 714 de 2002, então não é novo, fez uma primeira atualização, resolução 876 de 2008, e chegamos na última atualização, que é a mais recente, que é a que vigora, a 1000 de 2012. Entre os princípios mais clássicos que ela estabelece estão o elevado grau de respeito aos animais, isso eu acho que não tem dificuldade em entender, né? A ausência ou redução de desconforto e dor nos animais, ou seja, não é porque a eutanásia é um procedimento de encerramento da vida que ela tem que ser traumática para o animal, para o tutor e para o médico veterinário. Então, a gente caminha por esses pontos. Busca da inconsciência imediata seguida da morte. Isso me permite concluir que eu tenho que exigir do médico veterinário que ele saiba, no mínimo, o que está fazendo. Que ele empregue o método correto, que ele tenha certeza de que esse método dê uma garantia de que o animal vai morrer. Imagina, ele aplica um método e o animal não morre. Né? Ou morre de formas mais gravosas, se debatendo. É uma coisa desesperadora para o produtor. É uma situação que ele não vai querer passar novamente. Isso vai resultar em responsabilidade do médico veterinário. Segurança e reversibilidade. É o que a gente tratou agora. Não pode ser reversível, tem que ser algo seguro. A partir do momento que você explicou para o tutor, não tem volta. Então, quando você aplicou anestesia em um dos métodos, e depois você aplicou o medicamento para doutor, eu acho que travou. Pausou aqui. Se o animal vai ter alguma... Não tem como o médico veterinário voltar atrás. Então, ele tem que fazer uma coisa bem segura em relação a isso. A ausência de risco ou redução do risco ambiental, tem as nossas preocupações de como vai ser a guarnição dos fármacos, né, que isso é de responsabilidade de médicos, e depois a forma como vai ser feito o descarte do animal.
Tá? Então, a gente tem essas preocupações também. E, Ô, doutor Felipe, eu posso interromper o senhor um pouquinho? claro, com vontade. É porque você falou uma parte aí muito interessante, que da irreversibilidade da eutanásia. Sim, Eu já, conversando com várias pessoas, né, porque eu gosto muito de fazer amizade, conversar com todo mundo, eu já vi pessoas que não sabem o que é eutanásia. E Acontece aí que muito. chega, não é? E aí que chega lá no médico veterinário e o Tá. médico fala assim, ó, a gente vai ter que eutanasiar o animal da senhora ou do senhor e é X, é tanto, né? Vamos fazer os trâmites burocráticos aqui. E a pessoa perguntar, que horas que eu posso vir buscar? Que hora que vai receber alta? Então, exatamente. essa irreversibilidade, ela precisa ser explicada para o tutor de uma maneira bem clara, bem simples, para que não aconteça isso que eu já ouvi, né? Não, então, Sim, Que horas Grazi, vai receber alta? Grazi, eu já passei pela situação, assim, eu não, né? O meu cliente, Uhum. de ser questionado o momento que ele poderia ir buscar o animal, e o veterinário falou, e quando ele foi buscar, se deparou com o animal morto e ficou inconformado, porque não Aí, sabia que a eutanásia era o fim da vida. Ele pois achou que é. era um procedimento. Então, assim, é uma responsabilidade que o médico veterinário precisa ter. Ele precisa falar o óbvio, né? Ele precisa falar que o animal vai Sim, morrer. É uma situação difícil, mas ele precisa. É porque para eles é tão rotineiro, eles estão tão acostumados com esse termo, que eles não, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade. É como a gente, né? A gente fala muito juridiquês, e às vezes a é, gente sabe o que a gente está falando, mas o que está do outro lado não tem o mesmo conhecimento técnico, né? E a mesma coisa acontece com eles. Eles precisam esclarecer o que é a eutanásia, deixar muito claro, né? Eu acho que esse é o ponto principal. até porque o verdade. entendimento vai ser diferente para os tutores, né? Eu vou explicar para um tutor uma coisa, ele vai entender aquilo, e uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade vai ter um pouco mais de dificuldade em entender como é que é o procedimento, como é que é feito. Sim, Exatamente. Realmente, eu já tive casos aqui de conversar com médicos veterinários que eles explicaram o seguinte: é muito comum você explicar a coisa para a pessoa, que ela tem condição de entender, e mesmo assim ela está angustiada e não conseguir processar a informação. Às vezes ela busca o médico veterinário esperando assim, um tratamento. Nós vamos encontrar para isso. É surpreendida muitas vezes com a notícia da eutanásia. Por isso Isso a causa. importância, né? Por isso a importância de entregar o termo de consentimento antes e ter uma conversa antes, né? Para que consiga assimilar tudo o que está acontecendo. Exatamente, exatamente. Então, assim, só para complementar, tem o Guia Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia Animal, que é um documento que foi complementar, feito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que ele aborda de forma mais detalhada situações de eutanásia. Procedimentos, a forma de fazer, o que é considerado uma boa bibliografia para que reduza os riscos e que seja um negócio dentro do possível para. Fica à Não. disposição das doutoras, tá? E quanto a Tem um ponto aqui. Desculpa, pode Oi? falar, doutora. Não. E como o senhor entende a participação do médico veterinário na eutanásia? Como faz, como participa, desde a conversa até o procedimento? Como o doutor entende isso? Certo. Eu tenho um posicionamento que é o seguinte: eu nunca vi, de todo esse período que eu tenho de advocacia, 10 anos, são 2 dedicados à medicina veterinária, um médico veterinário que chegou para mim e falou: nossa, eu acordei hoje e vou matar tantos animais. Então, Exatamente. até que isso aconteça, eu vou crer de que tem uma formação para salvar vidas, né? E a eutanásia, ela é medida extrema, e por conta disso a gente deve ter muito cuidado, muita cautela. Primeira coisa é o médico conhecer as situações, né? Por mais que eu não concorde com algumas situações que são descritas de forma técnica lá na resolução 1000, porque são discutíveis, né? Mas o médico é obrigado a conhecer aquilo. Por exemplo, comprometimento do bem-estar do animal, situação irreversível, doença irreversível, que não tem mais controle, que não tem mais medicação. Isso é entendível, a gente consegue seguir por esse caminho.
Agora, por exemplo, o termo ameaça à saúde pública. Dentro da legislação, isso fica vago. Já me preocupa, né? Porque eu posso abordar inúmeras situações de saúde pública que não necessariamente poderiam ensejar a eutanásia. Risco à fauna ao meio ambiente. Posso pensar. Tem um exemplo bacana que a minha esposa até, conversando com ela ontem, ela falou assim, tem um exemplo lá do peixe-leão em Fernando de Noronha, que é uma espécie que é venenosa, que é invasora, que não tem predadores e tem sido um problema desde o final de 2019 início de 2020. Então, qual seria o resultado prático para esse tipo de animal? Será que realmente, nesse caso, eu poderia, com base em risco à fauna e ao meio ambiente, aplicar a eutanásia para esse tipo exclusivo de peixe? Tem outra situação, objetos de atividades científicas, aqui é mais para animais em laboratórios, dá uma precisão isso aqui também, de explicar. E o último, que eu não concordo mesmo a respeito dos posicionamentos contrários, mas a questão dos recursos financeiros do proprietário. Se eu liberar isso, ou dependendo da forma como a pessoa lê isso, o tutor, de má fé ou não sei, pode chegar e falar, olha, não tenho condição de cuidar, tratamento é muito caro, a gente sabe que é muito caro, consulta de emergência é muito caro, e tem que pagar, não é um trabalho gratuito, é um trabalho árduo, inclusive. Aí você imagina o doutor chegar para o médico veterinário, eu quero eutanasiar porque eu não tenho condições financeiras. Em que situação eu vou trabalhar como médico veterinário nesse momento? Eu já fui questionado em relação a isso. Né? Então, assim, o dever de informação é uma questão muito pertinente. O médico tem que tomar cuidado. Eu sempre digo que não é o que se fala, é a forma como se fala. E é um momento que exige muita cautela. A gente precisa ter muito cuidado. Até a gente costumo fazer alguns cursos com os médicos veterinários, falando, olha, é bom tomar cuidado em relação a isso, a forma como vai falar, tenta levar de uma maneira, o que você falou para um pode ser que não sirva para o outro, tenta ver a particularidade de cada cliente. E tenta entender o momento dele. Tem que haver um acolhimento, não só do animal, mas do tutor. O médico veterinário não pode convencer o tutor, ele explica a situação e faz a indicação. O tutor ele precisa de um tempo para dar ok. Tirar a vida de um ser não é um negócio fácil de se fazer. Né? Não é um negócio que você pode fazer. Realmente, para quem gosta dos animais, para quem defende, é uma situação muito complicada. Daí, porque você precisa da autorização do tutor, aquela coisa que a gente conversou. O médico veterinário, dentro da participação, ele tem deveres que muitas vezes eles são furtados. Ele não coloca essas informações dentro do prontuário. Tem médico veterinário que nem sabe o que é prontuário, que nem sabe o que é termo de consentimento livre esclarecido. É um absurdo, mas isso é um pouco de deficiência também, porque eu carrego dentro dessa minha bagagem como médico veterinário que eles são doutrinados a clinicar. Eles não são doutrinados a administrar uma empresa, uma PJ, que for, ou questões jurídicas, questões éticas. Né? E eu Doutor Felipe, pode falar. Mas sobre essa parte aí que é super sensível, né, e gera várias interpretações, que é a condição econômica do tutor, o que que eu vou falar para vocês o que que eu penso sobre isso. Como que, igual você falou, chega uma pessoa de má fé para o médico veterinário e simplesmente fala que não tem condições de arcar com as despesas que aquele animal, né, vai ter ali dentro do hospital. E aí pode ser que as pessoas usem isso de má fé. Então, eu acredito muito que a solicitação, até mesmo para colocar no prontuário e no termo de consentimento livre esclarecido, é o médico solicitar a declaração do imposto de renda da pessoa, alguma coisa que comprove que ela não tem condições. Porque o que eu fico imaginando? Uma pessoa de má fé que chega e fala, eu não tenho condições, o médico vai lá, faz a eutanásia, depois, para abrir um processo contra o médico, alegando diversos fatores, diversos motivos para a eutanásia não ter sido feita, isso daí, é daqui para ali. Né? E aí o médico veterinário vai estar envolvido ali num processo que ele poderia ter evitado, né, se ele conseguisse comprovar que aquele tratamento não poderia ter sido feito por falta de condições do tutor. Então, assim, às vezes um xerox da carteira de trabalho para provar que a pessoa está sem emprego, que não tem como marcar com as custas, né, com os custos do tratamento, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu já tive até em conversa com uma médica veterinária
a gente conversando sobre essas questões, né, de tutor não ter condições de pagar, ela até me relatou que uma vez um casal, né, muito, muito simplesinho e tal, eles chegaram lá com o cachorro deles no colo, que tinha sido atropelado na rua da casa deles. E o cachorro tinha quebrado a coluna no meio. Nossa. A médica fez toda a leitura do caso, né? Que foi o que você falou também, que é super importante o médico fazer isso. Fez toda a leitura do caso, conversou muito com os tutores e era visível a simplicidade deles, né? E ela pensou, eles não vão ter dinheiro para comprar uma placa de titânio para colocar na coluna do animal. Acupuntura, fisioterapia, pós-operatório, medicamento, tem tanto de coisa. Mas mesmo assim, ela explanou para eles, né? Conversou claramente. E aí chegou-se à conclusão de que eles realmente não teriam condições de arcar com os custos. E aí o animal foi eutanasiado. Então, assim, acho importante o médico veterinário se ater a esses documentos que comprovem que o tutor não tem condições de pagamento. Mas é bom também lembrar, né, Grazi, que o tutor não é obrigado a apresentar documentos pessoais de rendimento, né? Eu acho que é mais uma análise, uma conversa, é tentar entender, é ter a sensibilidade de conversar e perceber aonde que está o problema, se realmente é financeiro. Numa conversa a gente consegue perceber se realmente está de má fé ou não, né? Até pelas vestes, formas de falar, vestes, o veículo que chegou, tudo isso, né? Ele consegue fazer essa leitura. Tanto é que esse exemplo que eu citei para vocês, a médica foi como você falou, Thaís, foi uma conversa, né? Exatamente. Foi ali aquele diagnóstico, né? Ela não solicitou nenhum tipo de documento. Então vai muito do feeling do veterinário ali naquele momento, né? Do feeling, é sentir a situação para poder decidir o que fazer melhor. E se o médico não se sente confortável, que fale que não vai fazer eutanásia, né? Esse é um outro ponto que eu considero muito, eu sempre falo. Muita dúvida que aparece em relação a isso do médico veterinário é: eu sou obrigado a fazer eutanásia ou não? E a minha resposta é não. Isso, na doutrina jurídica que a gente chama, é direito de escusa de consciência. O médico não é obrigado a fazer aquilo que ele não concorda. Sou eu que estou falando isso? Não. Está lá no artigo 7º do Código de Ética, lá que fala que o médico veterinário pode escolher pacientes e clientes. Tem aquelas exceções, né? Salvo não havendo médico veterinário na mesma região, quando solicitado por médico veterinário, caso de urgência ou emergência, mas para fins de eutanásia, eu ainda assim não concordo. Porque é injusto você trabalhar com essas exceções para obrigar o médico veterinário a fazer um procedimento psicologicamente devastador e que eu vou obrigar ou empurrar um problema de natureza psicológica sem a menor necessidade. Quem quer fazer, ok, pode fazer dentro do que a gente está discutindo, dentro do que a legislação propõe, mas não é obrigado a fazer. E isso aí tem que ser respeitado. O Conselho Federal de Medicina, acredito que não vá punir, porque não tem, porque o que a gente preserva aqui é a rigidez mental também do profissional. Muitas vezes a gente fala só no animal e no tutor e esquece do profissional. Mas muitas vezes os impactos psicológicos são sofridos por quem faz mais de uma vez. Tanto é que a lei exige que seja feito um rodízio. E em caso extremo, seja concedido tratamento psicológico aos profissionais, quem acompanha, quem está ali vendo. Não é um negócio muito simples, né? Realmente não é um negócio muito simples. Não, mas o próprio Código de Ética menciona a questão de se opor ao atendimento por crenças, né, e tudo mais. Então, acredito que nesse ponto já tenham algum embasamento, né, para que o médico possa se recusar. Ele não é obrigado a atender se é contra os princípios dele ou contra até condições psicológicas, né? Grazi, e aí, sentimentos que envolvem o pessoal que está aqui, a Grazi já teve que passar por essa situação, então ela é a melhor pessoa daqui para falar sobre a dor e os sentimentos que envolvem conhecendo os médicos veterinários e tendo passado por essa situação como tutora, né?
É verdade. Até tem um comentário aqui da Rochelle Peixoto, que ela diz assim: verdade, não deve ser fácil para o veterinário. Olha, Rochelle, e todos vocês que estão nos assistindo aqui nessa live, realmente não é fácil, né? O aspecto sentimental da eutanásia, ela gera emoções no médico veterinário antes, durante e depois do procedimento, né? Então, assim, a gente sabe que a morte, ela não é natural para nós, e também não é natural para os animais, afinal de contas, eles também fogem dos predadores, né, para não serem mortos. Então, partindo da premissa de que o médico veterinário fica lá no mínimo 5 anos, né, estudando numa faculdade, para ser treinado, para conhecer sobre como diagnosticar doenças e passar o melhor tratamento para aquela doença do pet, a gente entende que na faculdade ele não é preparado para lidar com a eutanásia, para lidar com a dor, né? Então aí, quando ele começa a praticar a eutanásia, né, seja por diversos motivos lá elencados nas resoluções, ele começa a sentir um turbilhão de emoções, né? E essas emoções a gente pode citar o quê? Angústia, dor, frustração, né, por não ter conseguido salvar aquela vida, né? E assim, pode até parecer contraditório o que eu vou falar, mas conversando com os médicos veterinários, eles sentem essas emoções negativas, mas por outro lado, eles também sentem alívio, né? Pode até parecer contraditório, né? Porque tem a emoção negativa, mas tem essa emoção positiva do alívio. Então, assim, alguns relatam que não fazem a eutanásia, né? Eles preferem indicar para um outro profissional para realizar o procedimento, porque eles não se sentem confortáveis. Por mais que eles saibam que o animal está ali, não vai sentir dor, né? Vai ser um livramento da doença, que eles saibam disso, mas eles não conseguem fazer o protocolo. Eles não se sentem confortáveis e aí passa para outro médico, né? E os médicos que relatam fazerem a eutanásia, eles citam que por vezes vem um sentimento de incompetência, né, por não ter salvado aquele animal, né? Às vezes vem um sentimento de incapacidade total, de cobrança, uma cobrança muito grande. Poxa, estudei tanto, fiz tanto e eu não consegui, eu perdi aquele paciente para a doença, né? Então, é um sentimento, são emoções que o médico veterinário percebe, né, na mente, no corpo dele, que se acumuladas, né, não vai ter um resultado assim, muito bom para ele, né? Aí vem síndrome do burnout, tem outras doenças aí que sentimentos acumulados não faz bem para ninguém, né? Então, A assim, parte disso que é interessante é que, por exemplo, quando o médico veterinário tem que fazer um parto, acompanhar um parto, ele posta, tem orgulho em postar que está dando uma contribuição ao nascimento. E ninguém nunca vai ver um médico feliz em rede social, pelo menos em sã consciência, não, feliz porque fez uma eutanásia. Eu acabei de fazer 20 eutanásias no final de semana. Ninguém em sã consciência vai não, ter Não. esse posicionamento. não vai. Não vai mesmo, E porque sabe, realmente é muito difícil para eles fazerem. Pode falar, Thaís. e assim, eu percebo também que os veterinários, eles meio que retraem esse sentimento, né? Muitos não conseguem demonstrar que estão sofrendo e vão sofrer tempos depois, justamente por esse acúmulo de sentimento. E eu atendi há pouco tempo que estava fazendo tratamento, terapia, para conseguir lidar com a primeira eutanásia que ele fez, que até hoje, anos depois, ele ainda não consegue lidar. Dá uma tremedeira nele quando ele vê a situação, quando ele vê que a indicação é eutanásia, ele treme. Então ele está fazendo um tratamento justamente para isso, porque ele não soube demonstrar o sentimento e trabalhar esse sentimento, para ver a importância do veterinário assumir os sentimentos dele, né? Seja como for, um momento que ele precisa para ele, ou até fazer a escolha de não fazer, se for realmente muito pesado para ele, for difícil, né? É verdade. E até eles relatam que assim, o mais difícil de fazer a eutanásia é quando eles têm um relacionamento com o tutor e com o pet, né? Exato. É o médico veterinário Aí, de família, né? justamente, né? Eu estava até conversando com a veterinária da minha cachorra, isso foi ano passado, quando a gente foi aplicar a primeira dose da vacina de leishmaniose.
E a gente conversando sobre isso, né? E eu falando com ela, falei assim, doutora, Deus me livre, mas se a Kira precisar de eutanásia, a senhora vai ter que ficar abraçada comigo, a gente vai chorar junto. O olho dela, gente, encheu d'água. Porque a gente já tem um relacionamento, ela cuida da Kira desde quando a Kira tinha 40 dias, né? Então, quando existe esse relacionamento e o veterinário precisa eutanasiar aquele paciente, aí a dor é maior, né? E tem uma outra que eu quero chamar a atenção de vocês também, que eu acredito que seja a maior de todas as dores, é o médico eutanasiar o seu próprio animal. Meu Deus, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Entendeu? Isso é terrível. Eles vão sentir aquela incapacidade, né, que a gente falou ali. Por mais, gente, que eles saibam que a responsabilidade deles é de meio e não de resultado, eles sabem disso. Mas existe uma cobrança, né? Eu tenho que salvar, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que, né? Existe essa cobrança. Então, imagina, ele ter que eutanasiar o próprio animal dele. Então, é o sentimento de tutor misturado com o sentimento de médico veterinário. Aí é dobrado. Eu vou complicar um pouquinho o teu exemplo. Você imagina, doutor, o médico veterinário tem que eutanasiar, não tem coragem, e aí aciona um amigo. A gente volta para aquelas exceções lá da escusa de consciência. Justamente. Uhum. Justamente. E aí fica pesado. Fica pesado. Muito pesado. Então, assim, outra coisa também que eu queria falar com vocês é sobre a eutanásia ser considerada uma forma de maus tratos, né? Às vezes as pessoas têm essa dúvida. Mas será que a eutanásia pode ser considerada maus tratos? Né? A Thaís até falou muito bem no começo que a eutanásia é uma boa morte, né? Aquela morte sem dor, sem sofrimento, aquela morte assistida. Então, se ela for feita dessa maneira, cumprindo todos os protocolos e das resoluções existentes, das leis existentes, ela não é considerada maus tratos, né? Mas o CFMV fez questão de deixar claro numa resolução, acho que é a 1236, 1236 de 2018, lá no artigo 5º, o CFMV elencou, né, colocou lá, enumerado, as formas de maus tratos. E lá no final, acho que no inciso 20 e poucos lá, tem escrito lá que você induzir a morte do animal utilizando de método não reconhecido ou não aprovado pelos órgãos oficiais, aí sim é considerado maus tratos, né? E como que a gente pode interpretar aqui esse inciso? Qual morte que não está incluída no método? Né? No método técnico-científico. É paulada. Vai injetar o medicamento no animal sem anestesiar. Né? É qualquer modo que gere sofrimento nesse animal. Então, eu particularmente já tive animal eutanasiado, e o que eu vi sobre a eutanásia é um cuidado do médico veterinário, uma empatia tremenda, sabe? Eu, particularmente, nunca tive notícias de médicos que realizassem a eutanásia fora dos protocolos oficiais. É isso. O importante é sempre esse acolhimento do tutor, né, doutor Felipe? Esse acolhimento, essa conversa com o tutor, de explicar para ele como vai ser e ter a empatia, né, com esse sentimento, porque não é fácil, né, gente? Todo mundo ali está sofrendo. Está sofrendo o tutor, está sofrendo a família, o animal que está sofrendo o médico, a equipe. Então, essa conversa, esse acolhimento, eu acho muito importante. É a questão do tempo, né? Eu vou usar um caso prático do meu sócio aqui. Ontem até conversei com ele, fui obrigado a fazê-lo chorar, porque no ano passado, infelizmente, ele perdeu a Lauren, que é a cadelinha dele que estava com ele há 13 anos, e teve que ser feita eutanásia, né? Ela estava em estado avançado de câncer de mama, já não tinha outra coisa para fazer. E o médico veterinário que nos atendeu é um médico veterinário que atende os meus filhotes lá em casa, que são 4 gatos e 2 cachorros. Fora a equipe, ele é o generalista, né? Tem os especialistas da ENA, e ele fez o atendimento aqui, e a forma como ele conduziu me chamou a atenção, porque ele veio num primeiro momento, conversou, explicou, deu toda a atenção para o meu sócio,
fez a indicação, no primeiro momento, apesar de falar assim, vamos aguardar um pouco. E aí, dentro de uma semana, ele teve que voltar e teve que fazer a indicação final como médico veterinário, optando ao meu sócio a escolha. E o meu sócio, ele demorou aí mais ou menos uns 20 dias para autorizar. E conversando com ele ontem, ele falou que esse procedimento, entre você receber a notícia e você fazer a autorização, ele esperou esses dias, né, para ver se resolvia, se mudava alguma coisa, na esperança de que alguma coisa acontecesse de diferente, que houvesse uma alternativa, mas como ela não veio, ele começou a ver que o animal já estava em sofrimento extremo, e que ele tinha que tomar aquela decisão, não tinha jeito. E ontem ele até falou que ele se sente culpado, porque ele teve que tomar uma decisão de morte. Ele falou, eu matei o cachorro. Eu falei, você não matou, você tomou uma decisão de alívio. Muitas pessoas não vão entender isso, às vezes não vou dizer que eu concordo 100% com a eutanásia de forma liberada, tem que ver muito especificamente, caso a caso, mas tem situações que a gente tem que tomar decisão e isso é terrível. E aí cabe ao médico veterinário dar esse tempo, entender esse procedimento, respeitar isso, né? Caso realmente o ok seja dado pelo tutor, tem o tempo de preparação, a empatia com o animal naqueles momentos finais, não é porque ele vai cessar a vida de um animal que vai ter que ser feito às pressas, vou fazer as pressas porque eu tenho outro compromisso, ou porque eu tenho que almoçar, ou porque eu tenho que fazer outras eutanásias. Tem que ser feita uma preparação, uma conversação, de preferência, às vezes para o médico veterinário é um procedimento comum, a depender do profissional. Mas para o tutor é uma primeira experiência, e ela já é traumática por si só. Eu sempre conduzo os médicos veterinários a tentar não deixar essa experiência mais traumática do que ela realmente já é. Então, tem que se colocar um pouco no lugar do outro, a empatia, a simbiose, e ver que aquilo é um momento único e tem que ser respeitado. Mas, assim, na minha jornada e contato com médicos veterinários, eu, sinceramente, não posso reclamar. Porque eu sempre fui bem servido, apesar de não passar pela questão da eutanásia, mas o meu sócio, pelo que ele me relatou, em relação ao profissional em si, ele teve uma conduta que foi muito humanista. Tanto é que ele cuida dos nossos filhotes há bastante tempo. Então não é interesse dele correr, fazer, a questão óbvio que a gente tem que pagar pelo procedimento, mas isso para ele não é o fim, não é o objetivo. Realmente tem que dar tempo ao tempo e cada um funciona de um jeito. Processar a informação de que, olha, cabe a você, tutor, está na sua mão, a decisão de cessar ou não a vida de um animal, isso é muito grave. Isso é muito grave. Tem situações de animais e tem situações de animais que vieram para o lar bebezinhos e passam anos inseridos ali. Então é como se você estivesse matando um filho. E é importante também a gente deixar claro que a indicação vem do veterinário, né? Não é o tutor que chega lá dizendo que quer eutanasiar. O veterinário precisa analisar a situação e ver se realmente é uma questão de eutanásia. Cabe ao tutor, com o conhecimento técnico que tem, definir se aquilo é realmente uma situação. E quando tem essa indicação, é muito importante a questão dos procedimentos burocráticos, que são os termos de consentimento, prontuário e tudo mais. No caso da eutanásia, a resolução 1321 de 2020 do Conselho Federal, ela deixa muito claro que esse termo de eutanásia é obrigatório. Ali deve constar o quê? O que vai ser feito, qual a finalidade, que é irreversível, quais os fármacos que vão ser utilizados, enfim, ali tem que estar muito bem explicado. Porém, esse documento só deve ser feito depois dessa conversa com o tutor, desse esclarecimento, onde foi sanadas as dúvidas e tal. Deixar o tutor muito bem esclarecido, muito bem informado, inclusive da finalidade da eutanásia, para depois redigir o documento, Depois que redigir, que deixe ele ler, que deixe ele tirar as outras dúvidas. Aí providencie duas vias, Uma que tem que anexar no prontuário, outra que é entregue para o tutor. Isso tudo vai dar mais segurança jurídica para o médico veterinário. Sempre lembrando que todo esse procedimento ele tem que ser relatado no prontuário e depois anexar esse termo de consentimento no prontuário. O prontuário precisa estar detalhado e muito bem explicado, muito bem fechadinho, redondinho mesmo, para não gerar problema. Porque tu imagina a situação
de fazer tudo de boca e depois o tutor procurar o judiciário dizendo que não autorizou a eutanásia e era o cachorro de reprodução. É complicado. Precisa estar. Essa é uma segurança jurídica, né? Tem gente que não dá importância ao prontuário e não dá importância ao termo de consentimento. O termo de consentimento é para explicar e esclarecer o que está acontecendo. O prontuário é quase que um diário, né? Tem que botar tudo ali, o que está acontecendo, relatar o procedimento, como foi, inclusive que teve essa conversa com o tutor, e colocar, e depois anexar esse documento para que ele sempre tenha o respaldo de como foi, que qualquer profissional, inclusive, que pegue esse prontuário, consiga compreender o que aconteceu. Né? Inclusive, esse prontuário, se bem redigido, ele é utilizado como prova e ajuda muito o veterinário. Às vezes é esse o divisor de águas, né? Então evita muito problema. Ter essa documentação evita muito problema, inclusive em rede social, porque a partir do momento que o tutor tem conhecimento e é esclarecido, ele não vai para a rede social falar mal porque está desabafando ou porque está emocionalmente abalado, né? Ele já sabia que aquilo ia acontecer, ele tem conhecimento, então isso é uma forma de prevenção também. Exatamente. E tem o pós-eutanásia, né, Grazi? Tem o pós-eutanásia que é... Pós-eutanásia. Ai, pós-eutanásia. Assim, a gente sabe que os sentimentos que envolvem o tutor e o médico veterinário são dores emocionais que os incomodam muito e o tutor deve dar apoio para o médico veterinário e o médico veterinário deve dar a máxima atenção para o tutor, né? Eu falo que são dores diferentes, né? Porque o médico veterinário está perdendo o paciente dele e o tutor está perdendo aquele filho de quatro patas, né? Então, um precisa apoiar o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tive uma cadelinha que ela viveu 17 anos, ela apareceu com câncer assim na garganta, fizemos cirurgia, quimioterapia, tudo que precisava, né? Pra gente prolongar a vida dela, dar a vida de conforto, etc. Beleza, aí não teve jeito, indicação de eutanásia, e nós ficamos apreensivos, né? Falou, poxa, e agora? A decisão é nossa, né? E a médica que nos atendeu, gente, que gracinha, sabe? Ela, uma empatia sem igual. E ela nos explicou tudo direitinho, mostrou tudo, os termos de consentimento, né? Falou com a gente que se a gente quisesse decidir pela eutanásia no outro dia, a Rosinha ficaria ali internada, sem dor, sem, né, estabilizada. Mas aí a gente entendeu perfeitamente tudo que ela explicou, né? E aí a gente autorizou a eutanásia ali naquela mesma hora. E o pós-eutanásia, depois que ela fez tudo que tinha que ser feito, o que eu fiz? Eu dei um abraço nela, sabe? Porque enquanto ela estava fazendo o procedimento, e eu estava vendo aquele cuidado todo, aquela empatia, aquele amor, e estava vendo também o olho dela assim, né? Meio que lacrimejando. E eu fiquei pensando, como que eu vou agradecer? Como que eu vou demonstrar para ela que eu me solidarizo também com essa dor, né? E aí eu dei um abraço nela no final e agradeci por tudo que ela tinha feito pela Rosinha. Agradeci pelo cuidado, né, no tratamento do câncer, né, o cuidado que ela teve com a gente quando ela foi indicar a eutanásia, né? Aquele amor todo que ela expressou ali no momento de deitar o animal, ela preparou o ambiente, fechou as janelas, né? Deixou tudo confortável, colocou uma caminha confortável lá para a Rosinha. Então, a forma que eu tive de tentar acalentar o coração dela, porque ela estava prendendo o paciente, foi esse, de dar um abraço e agradecer, reconhecer o profissionalismo, reconhecer a empatia, né? Um reconhecimento do trabalho dela. E eu vi que ela se emocionou, sabe? Assim, a gente estava aos prantos, lógico, né? Mas quando eu dei um abraço nela e agradeci por tudo isso, ela se emocionou muito. Então, gente, um abraço serve como um apoio também do médico veterinário, né? A gente exige muito dos médicos veterinários, mas a gente tem que passar a exigir também um pouco do tutor, né? Nós, como tutores, temos que entender a situação. E daí, depois do pós, né, tem a questão dos documentos para retirada do corpo, né, certidão de óbito, né, doutor Felipe?
Tem que providenciar. Tem que providenciar. Eu fico desesperado, porque, como a doutora falou, em termos de consentimento livre e esclarecido, quando a gente menciona isso para o médico veterinário, ele muitas vezes pergunta o que é isso, né? Como fazer, se tem alguma coisa que ele pode fazer e utilizar de modelo, né? E tem modelo, a própria legislação 1321, apesar de nova, lá nos anexos ela tem todos os modelos. Eu confesso que eu não gosto de modelo, eu acho que tem no judiciário não serve. No nosso caso, modelo de petição, pelo amor de Deus, né? Mas assim, para quem não tem nada, aquilo lá é um espelho que você pode trabalhar muito bem, ter uma noção das formas variadas de termo de consentimento livre e esclarecido, que até onde eu contei, acho que são 10, salvo engano, então são 10 de comum. Dentre eles, para permissão, a autorização da eutanásia, né? A utilização do corpo, e aí muita gente não sabe que são 3 formas, basicamente, depois da consumação da eutanásia, em relação ao corpo. O tutor pode combinar com o médico veterinário para que ele faça o descarte, que geralmente é recomendado. O tutor ele pode retirar e assumir o descarte, tá? E para isso tem um termo de consentimento esclarecido, e aqui é muito importante esse ponto 2, porque se o médico veterinário não faz e dá algum problema de natureza ambiental, o médico responde solidariamente com o tutor. Então, o termo de consentimento... Ainda mais hoje, né, doutor Felipe, que tudo é gravado. Exatamente. Né? As ruas todas têm câmeras, aí filma o tutor enterrando o cachorro, jogando num terreno baldio, né? Porque tem gente que tem com essa capacidade, e aí a polícia vai lá, aí fala, não, mas o médico falou que... Aí tá o médico não falou nada. Sempre sobra. Ou o médico não falou nada, justamente. E a outra opção seria, aqui no Espírito Santo, não vou fazer propaganda que não me pagaram, né? Mas tem empresas que cuidam disso, obviamente, às expensas do tutor. Então, dentro mesmo, eles fazem o recolhimento do corpo dentro da clínica veterinária, e ali você tem casos que você pode optar pela cremação, né? E vir, por exemplo, as cinzas, um potinho bonitinho, uma lembrança, né? Eu passei por isso com um filhote que não era eutanásia, mas era um filhote que morreu por conta de doença mesmo, né? E eu preferi contratar uma empresa que cuidou disso. Eu não quis o potinho com o resto. Eu não quis. Fizeram uma homenagem lá no site, ficou muito bacana. Para mim, aquilo é suficiente. Então, assim, para os médicos veterinários, é muito importante que documentem toda a relação. Se há deficiência em relação ao prontuário, há inobservância total em relação aos termos de consentimento. E isso pode gerar responsabilidade administrativa, no processo ético profissional, por exemplo, e pode resultar em demanda judicial para fins de natureza de indenização. Né? E lá, quando chega na frente do juiz, o juiz não quer saber o motivo pelo qual o médico veterinário esqueceu. Porque eu tinha muito trabalho e não tive tempo de fazer. Não interessa. Ele vai ser penalizado pelo simples ato omissivo. Ponto. Então, a gente tem que prestar muita atenção. São documentos, igual eu falei, essa lei ela é recente, é uma lei de 2020, né? Então, eu sou defensor de que insiram o direito médico veterinário para que essas questões sejam discutidas na graduação, e sou muito a favor que os conselhos regionais de medicina veterinária, na verdade, o sistema CFMV e CRMVs, eles passem a trabalhar com a forma educativa disso. Contem, às vezes, com o professor, conta com a doutora Thaís, lá em Santa Catarina, conta com a doutora... perdão, esqueci. Graziela. A doutora Grazi. Graziela, em Minas. Conte com a doutora Grazi, em Minas Gerais. Conte comigo no Espírito Santo. Tem tantos outros profissionais que atuem nisso. Né? Os profissionais também vão chegar próximos ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Vamos abordar essas questões. Tem muita gente que fala mal dos conselhos. Eu mesmo fui que falava muito mal. Mas quando você está inserido ali e vê a realidade, você vê que tem muito trabalho, que tem muito esforço,
eu me guiava um pouco pelo que os próprios médicos veterinários falavam, que os conselhos eles são tomadores de anuidade e aplicadores de penalidade, mas não é assim. Não Não é. é assim que funciona. A realidade é muito diferente. Tem várias comissões temáticas, eu aconselho aos médicos veterinários, participem das comissões temáticas. Abre várias vagas lá e ninguém quer, mas falar mal, né? Brigar com o conselho tem isso. veterinário, tem um monte. Participa, exercita o direito, vá à sua casa, assim como nós vamos à OAB, vá à sua casa, a casa é sua. Né? Faça por onde, busque modificar, não só exija. A gente faz, às vezes, a parte mais fácil, que é exigir. Mas por que a gente não pode ser parte da mudança? É isso que é interessante. Vamos fazer uma pressão para que insira o direito médico veterinário na graduação, que o direito médico veterinário seja utilizado para fazer essas abordagens nos CRMVs. É uma coisa que a gente tem que correr atrás, entendeu? É o futuro da medicina veterinária que está aí e a evolução. Isso depende também, contribui para todo mundo. É bem importante participar mesmo. E Grazi, agora... Desculpa. E tem uma lei nova aí que está gerando polêmica, né, Grazi? O pessoal está achando que não pode mais fazer eutanásia, mas pode, gente. Só limitaram algumas coisas. É justamente isso que a doutora Thaís está falando. Então, essa lei, ela foi publicada, né, ano passado, acho que foi em outubro. Acho que foi. Para quem quiser pesquisar, é a Lei 14.228, de 2021. E ela entrou em vigor agora, né, essa semana, acho que foi segunda-feira. E é igual a doutora Thaís está falando, né? Ela delimita quais as doenças e situações que os animais que vivem nos canis públicos, né, no Centro de Controle de Zoonoses, vão ser eutanasiados, em quais situações eles vão ser eutanasiados. Mas vale lembrar que essa delimitação ela já existia aqui no nosso país, né? Em vários estados, aqui em Minas, se eu não estiver enganada, acho que é de 2010 ou 2011 a lei que trata disso, né? E além do mais também, os médicos veterinários, como pessoas capazes, tecnicamente falando, eles têm condição de avaliar, né? O que é um caso de eutanásia e o que não é. Então, era a primeira coisa que eu tinha que falar para vocês. A segunda é que essa lei, igual a doutora Thaís estava falando, gerou uma polêmica muito grande em volta ali do artigo 3º, né, que diz respeito ao médico veterinário que trabalha nesses canis públicos, no Centro de Controle de Zoonoses, né? Diz respeito também ao acesso irrestrito pelas ONGs aos documentos dos animais eutanasiados, né? Para verificar ali a legalidade do ato médico veterinário. São quantas horas? 10 para as 8. Eu não tenho, nós três aqui, né? Nós não temos tempo para discorrer para vocês sobre esse artigo 3º. É um assunto profundo que demanda um tempo de 1h30, 2 horas para a gente sentar aqui e conversar sobre esse artigo 3º. Porque envolve. E ainda assim a gente não vai chegar no consenso, né? Não vai chegar no consenso. Não. A gente não vai chegar no consenso e a gente não vai conseguir esgotar, né? Falar sobre essa lei, a gente não vai conseguir esgotar. E eu aqui em 5 minutos, muito menos. Então a gente teria que ter um tempo maior, 1h30, 2 horas, quem sabe uma outra live, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês, né, meus colegas advogados e quem está assistindo aqui, que a eutanásia ela pode ser feita e vai continuar sendo feita dentro dos canis públicos e centros de controle de zoonoses, né? Claro que dentro do que cabe ali, que o artigo 2º citou. O artigo 2º dessa lei citou quais as situações e doenças, né? E não que a eutanásia vai ser feita de uma maneira aleatória, de uma maneira fortuita. Controle, né? Isso, vai ter um controle. Mas o que eu quero deixar para vocês? Que vocês consigam refletir o seguinte, que o médico veterinário que é responsável por esses estabelecimentos públicos, ele é a única pessoa capacitada tecnicamente para definir se é caso de eutanásia ou não. Ele é a única pessoa capacitada para interpretar os exames, né, os exames de sangue, de imagem, de urina, seja lá quais forem, e o exame clínico,
né? Eles interpretam também as reações do animal ali, o animal está apresentando por fora do corpo, né? E esse ato médico veterinário, esse ato médico, ele é privativo do médico veterinário. É só ele que pode fazer. Então, a gente também deve lembrar que o médico veterinário ele tem autonomia profissional, né? Ele tem autonomia para exercer a profissão dele. Cabe a ele definir qual medicamento vai ser dado para aquele animal que tem determinada doença. Cabe a ele definir esse caso aqui é de eutanásia ou não. E a gente precisa respeitar isso. A sociedade brasileira, até mesmo os próprios médicos veterinários, os colegas desses que trabalham nesses canis públicos, precisam respeitar o ato privativo do médico veterinário e essa autonomia profissional que o médico veterinário possui. Né? A gente não pode chegar lá citando regras para eles. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você não vai eutanasiar o animal, você vai eutanasiar o animal. Não! O médico veterinário sabe o que ele tem que fazer. E a gente precisa respeitar isso. Uma outra coisa também que eu quero deixar para vocês é que está gerando uma polêmica muito grande sobre a fiscalização desse ato médico veterinário. E tem uma lei de 1968, né, que ela é vigente, né, está aqui com a gente hoje. E lá fala quem é competente para fiscalizar o médico veterinário. O CRMV. Né? É uma competência somente, exclusivamente do CRMV. Não cabe a mim, Graziela Machado, tutora da Kira, ou tutora de um animal que foi parar no canil público, ir lá questionar o ato médico veterinário e fiscalizar se ele fez certo ou não. Eu não tenho técnica para isso, eu não tenho conhecimento científico para fiscalizar o médico veterinário. Isso é competência do CRMV. Se alguém tem alguma coisa para acusar um médico veterinário, para apontar o dedo para um médico veterinário, que faça pelos trâmites legais existentes. Vá ao CRMV, faça a formalização do CRMV com competência exclusiva que tem, vai abrir o devido processo ético, vai apurar toda aquela denúncia, vai analisar todos os documentos, todas as provas. Ao médico veterinário vai ser dado o direito de se defender desse processo ético. E depois de apurado tudo, cabe ao Conselho Regional definir se cabe punição ou não para o médico veterinário. Então, a gente precisa respeitar o ato médico veterinário, a autonomia do médico veterinário e a exclusividade do CNV em fiscalizar esses atos médicos, né? Por hora, é isso que eu tenho para falar. Eu, como advogada, defendo assim, com unhas e dentes. Exatamente. Unhas e dentes. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. A princípio é isso. Depois, se vocês quiserem discutir mais sobre o artigo 3º dessa lei, a gente pode marcar uma live e daí a gente fica ali 1h30, 2 horas batendo um papo sobre isso, fazendo os apontamentos. Outra coisa que eu estava esquecendo, importantíssimo do CFMV regulamente como vai ser esse acesso aos documentos dos animais que estão dentro dos canis públicos, né? Até mesmo para orientar o médico veterinário, para orientar a ONG, né? Quem são essas ONGs? Como que elas vão ter acesso a isso? Em que momento? Tem que ser motivado o pedido? É qualquer animal? A gente precisa que o CFMV se posicione. Eu acredito muito que o CFMV vá fazer isso sim, até acho que está na portaria, né, do Ministério da Saúde lá, escrito a recomendação. Na nota técnica Então, que mais tem uma nota atrapalhar do que ajudar. Isso. Então, a gente precisa dessa regulamentação por parte do CFMV e respeitar o ato médico veterinário e a fiscalização do CRMV. Até rapidinho, só para finalizar. O que me incomoda só nesse artigo 3º é que nessa nota técnica fala assim que, caso haja dúvida sobre a classificação e restrição das informações dos dados, recomendo-se consultar o setor jurídico local. O setor jurídico local. O setor jurídico local de quem? Né? De quem? Exatamente. Então, a gente percebe, Quem é justamente quem é o jurídico local, né? Qual advogado que vai fazer isso? Qual instituição? Qual instituição que é essa? Então, a gente vê que tem uma lacuna muito grande, tanto na lei quanto na nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde.
E a gente precisa que o CFMV se posicione e delimite aí, né, como vai ser o procedimento disso tudo, né? A partir de quanto? E aí eu sou ansiosa, então para mim tem que ser rápido, né? Para a gente evitar confusão, para a gente evitar interpretações errôneas, né? Desse artigo 3º. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês é que a gente não pode permitir a depreciação das prerrogativas do médico veterinário Isso tem que e ser de respeitado. jeito tem que ser Jamais, respeitado. jamais. Jamais. Isso não é E outra coisa negociável. Isso mesmo, isso é inegociável. E outra coisa que a gente não pode permitir também é a depreciação do poder fiscalizatório que o CRMV possui, né? Agora quer dizer que ONG vai chegar na CCZ e vai fiscalizar o ato médico veterinário? Não, gente, peraí, as coisas não são assim. Então a gente precisa muito que o CFMV regulamente e fale para nós como que vai ser feito tudo isso para a gente poder ajudar mais ainda os médicos veterinários. É isso aí. Então, pessoal, nosso tempo está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de vocês. Passou rápido. Tinha bastante assunto ainda, na verdade, né? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar um de nós três. A gente fica à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Eu vou ver se eu consigo deixar salva essa live aqui pra gente. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada, gente. Tchau. Beijo. Tchau.